amados. Amado, só o Senhor Jesus para conduzir um cego. Amém. Só o Senhor Jesus. Mas isso é para os perseverantes. Amém? Vamos buscar, vamos iluminar a nossa mente, para ela gerar esclarecimento e deixar todos os nossos caminhos planos para viver as bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém? O Senhor tem mais de 7.000 promessas, de Gênesis a Apocalipse. Mais de 7.000 promessas. Nestes átrios hoje, eu sei e eu vi pessoas que já viveram mais de 1.000 promessas aqui. Nossa pastora é uma delas. Amém? Eu creio, porque é perseverante. Você que entrou aqui, mesmo mais novo, vocês casais novos que estão chegando agora, já viveram esses dias as promessas do Senhor, não viveram? Eu sei. Luane, Bruno, você, Camila, já viveram as promessas. Estão vivendo e viverão mais ainda. Amém? Eu creio. Um maior exemplo de perseverança que eu conheço é a nossa pastora Suzy. Amados, ela é uma mulher que há 12 anos abriu estas portas. E não sou muito boa de matemática, mais 12, mais 5, 17. 17 anos abriu as portas da casa dela. Quanto levante eu, Valesca, diaconisa Valesca, presenciou. E muitas vezes eu falava, não vai para frente, vai parar. Mas Deus tem um propósito, o propósito é aquele lá, ó. O propósito é o palácio para Deus instalado aqui. E Deus fez ela perseverar. Na casa dela, pessoas se levantando contra a vida dela dentro da sala dela. E ela não olhava para homens como ela nos ensina. Ela olha para Jesus. O maior exemplo vivo, perto, próximo a nós, de perseverança é a nossa pastora. Essa obra é um milagre. Está vindo dinheiro do norte, sul, do leste, oeste, para a salvação de vidas. Está vindo esse dinheiro. Compra aqui Jesus dali, não é, diáconos? Diácono Lucas, que está à frente, a obra é bem assim. Vem um que semeia R$100, vem outro semeia conduíte, vem outro semeia caixinha, vem outro semeia pó de pedra, vem outro semeia sem nome. Tem oferta sem nome. Olha que Deus lindo. Imagina se ela não perseverasse. É glória a Deus mesmo. Essa menina é eleita. Essa bebê, qual é o nome dela? A Maria Heloísa, amados. Eu estava aí domingo passado, estava na minha frente. Essa menina, ela é profetisa de Jesus. Ela confirma, ela dá glórias, ela tem boca doce. Profetiza de Jesus essa garota. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Então, veja bem, nossa pastora é o exemplo mais próximo. Nosso apóstolo Miguel Ângelo na construção do Rio de Janeiro. Lá era um lugar cheio de pedras gigantescas. Falavam para ele não. E ele falava sim. Veio gente de fora para semear 1 milhão, gente. Um cheque de 1 milhão na mão do nosso apóstolo. Se acontece com o profeta, acontece com os servos. E eu declaro, em nome de Jesus, vindo 1 milhão na mão da nossa pastora para a construção do nosso templo. Em nome de Jesus. Nós já ligamos na terra para ser ligado no céu. Amém. Eu creio. Veja Provérbios 21, 5. Os planos do diligente. Diligente.
O que é isso? Professora. Diligente. É zeloso, é aplicado, é cuidadoso. Você é diligente. Você é zeloso, é aplicado e cuidadoso. Os planos do diligente tendem à abundância. Olha, amado, mas a pressa excessiva, a pobreza. Já diz o ditado, quem tem pressa come cru. Quer dizer, está com vontade de comer aquele pãozinho, assa lá sem estar no ponto, come cru, né? Mas eu fico diligente, eu não fico com a pobreza, né? O diligente, nosso apóstolo foi diligente. Olha a abundância, quem conhece o Rio de Janeiro, nossa sede, lá tem gráfica, lá tem casas para os idosos, para os visitantes, lá tem salas gigantescas para as crianças, lá tem de tudo que vai ter na nossa sede também. Entendeu? Tem tudo. Nós somos diligentes, somos homens e mulheres cuidadosos, aplicados, zelosos. Por isso, nós teremos abundância. Só que o que tem pressa é o preguiçoso. E preguiça não vem do Senhor. Amém? O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plano. O preguiçoso quer tudo pronto, quer que o outro faça para você, não quer ter trabalho. Você conhece aquela flor, é flor, acho, não sei se é flor, que chama coroa de Cristo. Ela antigamente usava para fazer cercas. A maioria das casas, ó, a idade, era usada para fazer cerca. Aí a gente queria pegar uma bolinha, alguma coisa que caía, se você colocasse a mão, você era cheio de espinho, ficava todo machucado, né? Então, aí ó, olha como a Bíblia é atual, amados. O caminho do preguiçoso é cercado de espinho. Imagina essa flor aí, você põe na mão lá. Você não é preguiçoso, você é reto. Reto, 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 filho de Deus, né? Você é aplicado, você não é preguiçoso. O Senhor está falando aqui que esse caminho do preguiçoso é um caminho mais difícil. É um caminho que vai tempo. Porque o preguiçoso não persevera. Ele leva a vida de qualquer jeito, ele não busca Deus nas decisões. Nesse altar, com a pastora, a gente aprende. De manhã, já pergunta para Jesus. Jesus, o que eu vou fazer hoje? Jesus, vem comigo hoje. Jesus, eu posso cozinhar isso? Jesus, eu posso ir ali? Jesus, eu posso ir com meu carro? Ou eu vou com o carro de uma firma? Eu posso convidar tal pessoa para vir na minha casa? Pergunte tudo para Jesus, porque assim não vai ter problema. Assim nós estaremos com uma postura reta e plana diante dele. Nós precisamos andar na vontade de Deus, não na vontade do mundo, jamais, né? E Deus diz que os que erram, porque nós somos carne, e a carne não converte, é o espírito que se converte. E sendo carne, quando a gente fica um pouquinho mais relaxado, a gente peca. O pecar é do homem, o levantar é de Deus. Como que é esse levantar de Deus? Enquanto você e eu não pedirmos perdão por ter pisado na bola, por ter falado alguma coisa, por ter feito algum gesto inconveniente, por ter olhado indecentemente que não devia. É o tal, para Jesus, para Deus, não tem pecadinho e pecadão. Matar é horrível, mas olhar lascivamente é tanto quanto. Falar palavrão é tanto quanto. Então, Deus, Ele nos dispõe o perdão. Olha que lindo, amados. O perdão está pronto para nós. Deus preparou o perdão porque Ele conhece a nossa carne. Ele conhece as nossas debilidades. Ele conhece as nossas 24 horas. Eu falo 24 horas porque o dia é um piscar de olho. Hoje é o último domingo de abril.
Agora, o pecado, ele te enfeia, ele te deixa triste, cabisbaixo, feio. Ele te deixa num estado que você nem entende por quê. Mas ele só está esperando você falar, Pai, eu errei. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Nosso Deus é Deus de recomeço. Nosso Deus, Ele não é algo de castigador. Ele é justo. Não há injustiça da parte de Deus, né? Não há. Por isso, creia, amados, esta noite, que qualquer coisa que você esqueceu de pedir perdão, peça. Peça perdão a Deus, porque nosso Deus é Deus de começos, de novos começos. E às vezes por causa de uma coisa bobinha. Se você não lembra, já pensa, Pai, eu não lembro, mas o Senhor sabe. Então eu estou aqui para me redimir, para me converter. Converter? Sim, conversão. Igual dirigir carro. Conversão à direita, conversão à esquerda. Quer dizer, mudar de direção. Então, se tem algo que foi aí na sua mente, que você clicou e acha que tem que falar com o Senhor Jesus, faça isso o mais rápido possível, porque aí Ele abre a janela do céu, Ele derrama bênção sem medida, Ele, num pestanejar de olhos, Ele alarga suas fronteiras, amém? Olha Provérbios 24. Por 7 vezes cairá o justo. Você e eu somos justos, justificados em Cristo Jesus. Por 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Olha Salmos. O Senhor firma. O Senhor firma. Firma o quê? Os passos do homem bom. Você é bom. Você é um ser humano bom perante o Senhor. E o seu caminho se compraz. Compraz é alegria, é felicidade. O homem bom recebe um caminho de felicidade, de alegria. Eu creio que hoje, nessa noite, muitos vão se reerguer para se tornar grandes. Grandes, amado, não é um negocinho não, é como o nosso diácono falou, é empresas grandes, vão ser reconhecidos entre as nações, eu creio, nossas vidas no nome de Jesus, ela está sendo chamada para agir hoje, agirmos hoje para sermos grandes, com o Senhor Jesus. Sermos grandes porque somos perseverantes. Somos grandes porque vamos perseverar, sim, em que planejamos. Amém? Eclesiastes 11:4 diz, mais um salmo. Se cair e não ficará prostrado. Ah lá, foi o que eu disse. Vamos cair. Ai, quem diz que não vá cair. Já acabou de cair, né? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Imagine Jesus te pegando pela mão. Que delícia! Vamos lá, Eclesiastes 11. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Esse é aquele que questiona Deus. Esse é aquele que fica, mas será que vai acontecer? Será é dúvida. Esse é aquele que não dá o primeiro passo, como abrir o mar. Moisés abriu o mar, mas não foi Moisés que abriu o mar. Foi o Senhor Jesus que abriu o mar. Imagina ele esperando lá. Não ia dar certo, né? Então, redes sociais, excesso de redes sociais, é olhar o vento. Você tem lá uma coisa para fazer na sua casa, a pastora fala, vai limpar os armários. Vai tirar o velho para entrar o novo.
A gente tudo faz assim, é mesmo. Aí a gente lembra daquela roupa, lembra daquele utensílio, lembra daquela gaveta. Mas vamos falar sério aqui, vai. Quem foi lá tirar alguma coisa para entrar o novo? Nem quero saber. Melhor nem pensar. Ou seja, Jesus está mandando fazer de novo, gente. Vamos lá mexer nas coisas. E ó, entra o velho, sai o novo. Entra o novo, sai o velho, entra o novo. E é verdade. Isso é fato. Nosso Deus tem falado através desse altar. Nosso Deus tem falado para a gente desenterrar sonhos. Mas tem que agir. O agir é perseverar. Amém? Eu creio, uma vida de perseverança, nós temos esse propósito. Nós somos chamados para isso. É tempo de planejar, de perseverar. Sonhos antigos. 2021, no altar falou, resgate sonhos antigos. Eu tinha 2, um para passar um tempo na Itália, outro para ter uma casa com piscina. Amados, eu me apropriei dessa palavra. Eu posso falar de cátedra. O Senhor trabalhou de forma extraordinária que de dezembro a junho, eu mudei dia 24 de julho. Nesse tempo, eu vendi uma casa, comprei outra com piscina. Apropria das promessas que saem desse altar, porque elas são reais e verdadeiras. Lembra que eu comentei que aqui dentro tem pessoas que já receberam 1000 promessas, né? Então, aproprie. Vamos olhar os testemunhos dos nossos amados como alavanca para os nossos. Amém? Provérbios 20 diz: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Quais são os bons êxitos? Quais são os bons conselhos? Estes aqui, ó. Esses são bons conselhos. E aqui dentro tem para tudo. Tem para lavar, passar, cozinhar, lá em Provérbios. Tem para como ser um bom marido, tem como ser uma boa esposa, tem como ser um bom profissional, tem como ser um empreendedor. Aqui tem. De Gênesis a Apocalipse estão os nossos bons conselhos. E nós somos bons conselheiros. Aqueles que estão ligados à última reforma protestante. Aqueles que vivem a graça. Esses têm bons conselhos. Você pode olhar para o lado do seu irmão e dizer, você é um bom conselheiro? É aqui. Exatamente. Nós temos a nossa profeta, que é uma das melhores conselheiras para as nossas vidas. Mas nós somos conselheiros uns dos outros também. Se não temos soluções, temos ouvidos e orações. Uia! Nota aí que esse eu não anotei. Se não temos soluções para quem nos pede conselhos, nós temos ouvidos para ouvir o amado e orar. O seu maior presente para um ser humano é as suas orações. A maior demonstração de amor é a oração. Lógico que beijo, abraço, presente é muito bom, recebo. Mas o melhor que eu te dou é as orações. Amém? Então, amados, vamos ser obedientes, vamos ser conselheiros prudentes para termos uma vida abençoada. O segundo ponto, então, primeiro, planejar. Guarda aí, hein? Primeiro, planejar. Segundo, perseverar nas responsabilidades e compromissos. Olha, amado, uma coisa que a minha pastora me ensinou é ser pontual. Ela é pontualíssima. Ela fala, 10 horas, ela está lá 10 horas, 3 para as 10. A não ser que aconteça alguma coisa, mas é muito raro. Por isso que ela até eu aprendi muito com ela isso. Né? Então, ó, responsabilidade. Você chega ao culto depois do louvor. Ó, não é nada, tá? Não, é só exemplo.
Sempre. 12 anos você está aqui chegando depois do louvor. Não é assim que a gente é ensinado, não é? Então, aí não estou sendo responsável nem adquirindo o meu compromisso. Nós, oficiais, que trabalhamos para o reino, que fomos designados a cargos, nós temos que estar aqui 1 hora e meia, às vezes. Mas por quê? Para colocar tudo no conforto, para você ser bem recebido, né? Isso é honrar a Deus. Veja Colossenses, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, vir para a igreja não é para agradar pessoas, não é para agradar profetas. Primeiro é para adorar a Deus. Lógico que a gente gosta de agradar quem a gente ama, né? Nós amamos uns aos outros, a gente agrada com um sorriso, com uma gentileza, né? Diaconisa Daphne, né? A diaconisa Crista lá em cima, a diaconisa Elaine, sempre traz uma gentileza, né? Paulinha trabalhando, Paulinha é love, viu, gente? Trabalhando na cozinha, sabe? Martinha vindo lá de Bragança durante a semana para auxiliar na limpeza da igreja. Olha o amor. Amado, isso é coração. Nós temos exemplos de pessoas que praticam isso. E vamos praticar cada dia mais, né? Ele está orientando, o apóstolo aqui, ele está orientando quem? O lá de fora? Não, ele está orientando a nós mesmos. A Dudinha vem quarta-feira para ficar com as crianças. Ela teve aula, ela ajuda a mãe e o pai no negócio deles. Mas ela vem ficar com as crianças. Faça tudo de coração. Lavar uma roupa, limpar uma casa, fazer uma comidinha surpresa para o esposo. Ou vice-versa, esposos, faz uma comidinha gostosa para a esposa também. Uma surpresa, isso é uma gentileza. Um elogio, elogia de verdade. E não para puxar, né? Não para puxar, né? Então, mas é fácil desanimar. A gente começa, é igual recém-casado. Começa naquele love. Não é você agora, não. Perfuma, arruma o cabelo e tal. Passou 3 anos, está lá, igual o apóstolo fala, com a camiseta do Corinthians ou a camiseta do político. Nananina não, mulheres cheirosas, mulheres perfumadas, passa batom, acorde, escova dente, passa batom, fica cheirosa para o seu marido. Marido também tem que ser cheiroso, não pode ser desleixado não, corte o cabelo, faz a barba, né? Temos que, nós somos chamados a realizarmos nossas tarefas com excelência. Amém. Se é para ir para a academia, é para ir com excelência, né? Ai, Jesus, tem que ir com excelência. Eu vi que a Carolina está indo, ela está persistindo lá. A gente sabe, a gente chega com uma cara esquisita lá, mas depois diz que sai bem. Um dia eu vou saber o que é isso, mas tudo bem. Então, Paulo diz, fazei tudo. Tudo é tudo. Até tomar banho. Mastigar com calma. Não comer em 5 minutos e sair correndo. É fazer tudo com excelência. A sua aparência, você tem que estar bonito, bonita, cheiroso. Não é para homens, é para Jesus. Como uma pessoa vai falar que você é diferente se você está igual aí todo mundo? Não é? Tem que estar bonito, com a boca saudável. Pessoa perceber que você não fala palavrão. Eu falava, antes de eu conhecer Jesus, 10 palavras, 15 era palavrão.
Hoje fala um aqui, eu já até me dou um tique. Quem tem Jesus muda. Tem mudanças que elas são estáticas, instantâneas. Tem mudanças que levam processo. Mas que ela muda, ela muda. Você sabe bem o que eu estou falando. Você viveu isso e está vivendo. Então, fazer tudo como se fosse para o Senhor. Amém? Vim para a igreja bonito, cheiroso. Isso vai dar fruto. A pessoa vai te ver. Vai falar, o que você tem de diferente? Eu já ouvi isso. Você vai falar, eu tenho Jesus. Tem gente que vai olhar com cara de ostra. Tem gente que vai falar, Deus me livre. Tem gente que vai ficar reflexivo. E aí vai te observar mais. Quem é você atrás daquelas portas? Quem é você? Tem que ser perseverante. E se você não fizer isso, vai vir os ataques do inimigo. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria algum. Deus está falando que o que é para a gente fazer é para fazer hoje. Enquanto tivermos vivos na terra dos viventes, é para fazermos tudo com excelência. Tudo que vier à sua mão. Tudo. Porque quem vai te capacitar é Deus. Tem algumas pessoas que a gente comentou, quer dar aula para as crianças? Eu dar aula para as crianças, mas acho que eu não sei. Até que eu gostaria, mas eu não sei. Hoje é exime professoras lá em cima. Se Deus falou e você sentiu paz e sentiu um incômodo de dizer não, é porque você tem que preparar o teu coração para que Deus te capacite. Pense sempre que tudo que você está fazendo é para o Senhor. Coloque foco, encontre força. Porque o inimigo vem desanimar sim, tá? Vem sim, mas você encontre força nos seus desafios. Hebreus 6:10 diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido o vosso trabalho. Tem coisa que você já fez e você pensou e viu que ninguém viu. E você fez com tanto amor e carinho, mas no seu coração está assim, nossa, eu fiz tudo aquilo e ninguém percebeu? A resposta, amado. Olha a resposta. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Amados, nós estamos aqui para trabalhar para Jesus. Nós não estamos aqui para olhar para pessoas. Nós estamos aqui para fazer tudo para Ele. Ele viu o que está no seu coração, que você já achou aí, que ninguém viu e ninguém te valorizou. Ele viu. E Ele está te entregando esta palavra hoje. Eu vi o que você fez. Eu sei o que você fez. E o que você fez em tempo oportuno terá boa paga. Você será reconhecido. Persevere nos seus compromissos assumidos. E o ponto 3. Então, ponto 1, persevere no seu... E não fizeram lição de casa. Ponto 1, persevere no seu planejamento. Ponto 2, persevere nos seus compromissos. Ah lá, ó, vocês não estão anotando. Ah lá, Jesus. Persevere, essa é uma das mais complicadas, mas a gente tem que perseverar. Persevere nas relações interpessoais. Oh, amado, lidar com o público, lidar com o ser humano não é fácil não, é? Todos nós somos falhos e imperfeitos e temos que pedir muito. Pedir não, eu vou até falar, nós temos que clamar
a Jesus para nos capacitar a convivermos uns com os outros. Mas essa convivência é para termos bom testemunho. Não é para agradar homens e mulheres e ninguém. É para dar bons testemunhos. Nossos relacionamentos familiares, os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, todos juntos, em algum momento, vamos enfrentar alguma afronta. Às vezes até de quem nós mais amamos, que é onde a gente carrega mais dores. Afrontas que o inimigo do nada usa. Mas devemos perseverar e manter o nosso bom relacionamento. Olha o que diz, o 11 continua. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando. Até quando? Até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. É para perseverar, é para mostrar. É para mostrar, não é até amanhã, é até o fim. Se é até o fim, é até o dia que você for para a glória. Perseverando nas relações interpessoais. Olha isso. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Herdando as promessas pela fé, sendo imitadores do Senhor Jesus, amém? Tendo o quê? Longanimidade. Longanimidade é paciência, paciência. É paciência multiplicada a 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 por dia é essa longanimidade. Rogo-vos, pois, eu, Paulo aqui, né? O prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado. Assim como Paulo, nós somos chamados. Nós temos um chamado. Próximo, Stephanie. Com toda a humildade. O que mais a nossa pastora pede aqui? Que a nossa igreja seja igreja de humildes. Com toda humildade e mansidão. Difícil, mas não é impossível. Com Deus nada é impossível. Suportando-vos. Nós já aprendemos que suportar não é aguentar o outro. Suportar é dar suporte. É igual esse objeto. Aqui embaixo está dando suporte para o objeto de cima. Então, nós temos que dar suporte. Primeiro em oração. Mesmo que você não saiba nada da pessoa, veio na sua mente, envia uma palavra. Lembrou dela, dê suporte em oração. Amém? Suportando uns aos outros em amor. O amor te amou. Jesus se entregou naquela cruz. Ele foi moído, transpassado. Só de você pensar isso, você tem que ter consciência de agir com amor. Sendo diligente. Diligente, amado, é zeloso. É cuidadoso. E olha o que é diligente também. Diligente é rápido. Uau! Diligente é rápido. Então, se tem um negócio ali, você está vendo, está precisando, não demora. Envia a palavra. Pergunte imediato. Jesus, eu posso, eu estou indo. Porque se ele falar que não, vai emperrar as rodas, você não vai conseguir chegar lá. Então, esforçando diligentemente, suportando uns aos outros em amor. Sejamos como essa pessoa que busque a paz. Prefira a paz do que a discussão. Prefira lugares de paz. Se não tem paz, você é a paz desse lugar. Porque você que é da graça, você que pertence à última reforma protestante, você que é Cristo vive. Você não é denominação nenhuma. Você é Cristo vive. Olha o nome da nossa denominação. Cristo vive. Vive. Vive no céu, vive na terra, vive em mim. Então você
é a paz do seu meio. Se o seu meio está tumultuoso, vai orar e vai levar a paz. Seja aquela pessoa que os outros olham e falam, nossa, você estava demorando para chegar, que bom que você chegou. Eu não sei o que você tem, mas você me faz bem, você deixa o ambiente alegre, você deixa o ambiente leve. É isso que Jesus está pedindo para nós. E isso tem que ser feito com perseverança. Nós somos testados ao máximo. O incircunciso filisteu nos tenta, mas ele não consegue. Se você for perseverante, tá? Então, vamos lá. Continuando. Esse eu já fiz. Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Nós, nossa igreja. Nós, templo do Senhor Jesus. Nós levando a paz. Amém? O próximo, Tiago 3. Quem entre vós é sábio ou inteligente? É uma pergunta. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante côgnito proceder com suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, que é briga, né? Contenda, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Olha, amado, é para crentes isso, não é para ímpio. Quer dizer que se nós não nos alimentarmos, não sermos firmes e perseverantes, nós vamos cair nesses itens. Nós vamos ser invejosos, nós vamos ter amargura, nós vamos causar contendas, divisões. Nossa pastora ensina, no nosso meio tem amor, não tem divisão. Somos todos diferentes, temos cores diferentes, mas temos um credo. Cristo vive. Temos isso. Então, somos pessoas que servem a Cristo. Então, quando acontecer disso, linha direta, perdão, Jesus, e vamos servir aos outros. Amém? Não podemos ser o contrário do Evangelho. Temos que ser o que está aqui. Tiago 3,15 diz assim, e esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Que sabedoria? Esse povo aí, que é faccioso, que é invejoso. Olha que pesado, amado. Isso é para crente. Isso não é para o mundo. Olha o que a Bíblia fala, que o crente que cair naquilo é demoníaco. Está servindo ao inimigo. Jesus mesmo falou para Pedro, arreda de mim, Satanás. Porque numa fração de segundo, olha o que Pedro fez. Negou. Quis bajular. Não é? Pesado. Olha o 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há o que, gente? Confusão. Confusão. A gente tem que fugir disso. E de todas as espécies de coisas ruins. Olha, às vezes acontece uns negócios disso no nosso meio, mas nós somos sábios e não permitimos. E nós já cortamos o mal pela raiz, amém? Veja o próximo. A sabedoria, porém, lá do alto, aquela que o Senhor está nos entregando hoje, é primeiramente pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Sem fingimento. Amado, você é único. Você é autêntico. Você não precisa fingir o que você não é. Porque assim o amor que vem a você e a mim vai ser falso. E aí a pessoa descobre quem somos de verdade, com nossas características e habilidades, nossas qualidades, virtudes e defeitos. Aí vai se afastar. Então nós não podemos ser fingidos. Temos que ser autênticos, como Jesus era autêntico. Amém? Veja o 18.
Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Você tem alguma causa na justiça? Você está sendo injustiçado no trabalho ou na sua vizinhança, em algum lugar? Seja pacífico. Por quê? Olha a palavra. A paz que se semeia o fruto da justiça. Olha lá. Os que promovem a paz. Então, a justiça vem para os que têm paz. Amém? Eu creio, amados. Precisamos promover a paz por onde andar. Né? Vamos semear esses frutos de justiça. Mateus 5:9, bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados e felizes, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Né? Essa palavra é para os filhos, para nós filhos. Problemas vêm, intrigas vêm, mas nós vamos perseverar em sermos pacientes, levando a paz por onde formos. Veja Pedro que diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, você quer ver dias felizes? Quer ter alegria na sua vida? Olha o que você tem que fazer. Refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Então, para com as fofocas. Vamos parar com tudo, vamos fechar a boca. Nós temos uma boca e 2 ouvidos e 2 olhos. Olhar, ouvir, falar para Deus, levar a paz para manter nossas relações interpessoais saudáveis. Amém? Próximo. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe em alcançá-lo. Tem uma palavra aqui. Empenhe-se. Se é você, reflexivo. Empenhe-se. Você acha que se fosse fácil levar a paz para os lugares, teria essa palavra empenhe-se? Não. Se a Bíblia está mandando a gente se empenhar, então é que dá trabalho. Não é fácil, não. Né? Então vamos nos empenhar, vamos lutar para buscar a paz, para não prejudicar ninguém, para não falar de má fé, para agir de má fé, para não enganar ninguém. Ah, mas é só um papelzinho. Ninguém vai estar vendo. Anjos estão denunciando tudo que você faz lá para cima. E às vezes por causa de um papelzinho, um clipe, uma coisa tão bobinha, você é um mau testemunho e acaba tendo fofocas, intrigas e não vai dar certo no nosso meio. Próximo. Porque os olhos do Senhor, ai que lindo, amados. Olha que gostoso. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos, sobre nós, justificados em Cristo Jesus. Os ouvidos do Pai, os olhos, os ouvidos do Pai estão abertos às nossas súplicas. Por isso que eu falo, pergunte, fale tudo para Jesus. Até no seu relacionamento. Jesus, como que eu vou lidar com meu marido, com a minha esposa, com meu namorado, com meu patrão? Nesta situação, me ajuda, Jesus, a falar. Me dê a arte de bem falar. Peça, Ele está falando. Os ouvidos do Senhor estão abertos aos súplicos. Amado, se você não falar, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir. Ele quer te ouvir, né? Mas o rosto do Senhor está contra quem? Os que praticam males. O Senhor não escuta quem não age de acordo com o que Ele quer, amém? Amém. Nós não podemos viver no automático. O mundo está muito veloz. As redes sociais fizeram nossos dias correrem. Não é? O mundo está veloz. Os dias, quando você vê, daqui a pouco já é 1º de maio. Temos 2 aniversários por aí. Então, a gente não pode viver nessa vibe, vamos dizer assim, entre aspas, do mundo.
Os dias, não podemos viver automático. Temos que refletir na palavra. Se é para falar, se é para buscar a paz, temos que buscar. Temos que ter palavras saudáveis. E olha, eu vou além. Saudáveis e duradouras. Duradouras, amém? Termos relacionamentos saudáveis e duradouros. O povo aí está trocando de marido, de esposa, como troca de roupa. Primeira briga, não gosta mais. Aí vê uma pessoa que está fazendo 30 anos de casado, 25 anos. Nossa, como que você aguentou tanto tempo? Aguentou? Não. Amor. Olha o que eu estou falando, hein? Casados aí, ou casado aí da internet. Se você tem mais de 15 anos, 20, 30, 40, 50, meu pai tem 60. É amor. Porque o amor, ele constrói. E quem que te deu amor para você ter capacidade de amar? O Senhor Jesus. Amém? O seu relacionamento interpessoal tem que ter amor, regado na palavra. Então, vamos para o quarto e último. Mas vou repetir. O primeiro passo para a perseverança é perseverar nos planejamentos. O segundo passo da perseverança é perseverar nos compromissos. Fizeram a lição de casa. E o terceiro passo para a perseverança, que eu acho que é o mais difícil, é nas relações interpessoais. A Diaconisa Tati fez bem a lição, está falando alto ali, ó. Amém, é isso mesmo. Agora, sem esse quarto item, você pode virar de todos os lados que você não vai conseguir. Você vai ser fadado ao fracasso. Vai suceder bem em alguns, mas outros não. Qual que é? Perseverar na vida espiritual. É a vida espiritual que é o seu suporte para que todos os outros itens que falamos perseveraremos, amém? Essa é a área fundamental. E eu vou trazer alguns exemplos aqui de cair o queixo, para a gente lembrar, amém? Lucas 8,15. Aqui caiu em boa terra são os que tendo ouvidos de bom e reto coração. Essa palavra está caindo aqui em boa terra. Amém? Porque aqui tem homens e mulheres de bons ouvidos e coração. Retém a palavra. Nós retemos a palavra. Nós somos um ministério de palavra. Amém? Estes frutificam com perseverança. Aí, amados, olha o ensinamento. Impossível frutificar sem perseverar. Amém? Eu creio, nosso coração aqui é de boa terra, independente da estação da vida. Aqui nesses átrios na internet, tem pessoas com estações de vidas diferentes. Pessoas que já realizaram um grande sonho. Pessoas que estão esperando um grande sonho. Pessoas que já estão planejando um grande sonho. Pessoas que já planejaram e realizaram um grande sonho e estão construindo. E todos nós juntos estamos perseverando naquele grande sonho, que é o nosso palácio para Deus. Amém, aleluia. Nós passamos sim por momentos desafiadores, somos pressionados por esse mundo vil ali fora, né? Nossa, tem gente que fala, você é crente? Eu falo, não sou crente, eu sou cristã. Eu sigo Cristo. Olha a diferença, né? Tem gente que detesta, falou que é cristão, o crente já elimina, já joga coisas ruins, né? Teve um outro dia que falou, vou pôr o seu nome lá no meu terreiro. Eu falei, põe, e eu vou lá buscar as oferendas. E vou abençoar todas. Mas usa dinheiro, tá? Porque o diácono Léo, amados, uma vez, lá atrás, faz tempo,
Ele passou numa encruzilhada, tinha lá uma entrega, e tinha 50 lá. Hoje o povo não põe dinheiro, não. Malemar um caldinho de galinha, né? Mas já, não é mentir, não posso mentir, senão eu morro nesse altar. Não é Diácono Léo, ele pegou dinheiro, 50 do coisa. Porque contra a nossa vida não vale encantamento. Amém. E isso porque nós perseveramos na fé. Porque se não perseverar na fé, amado, frito, como o Bruno está falando aqui agora, né? Próximo, 2 Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Você está seguindo de perto o ensino do Senhor? Tá, porque você está aqui, você escolheu vir aqui hoje. Então, você está aprendendo comigo, nós estamos aprendendo juntos. Essa palavra cortou na minha vida. Seguindo de perto o ensino, o procedimento. Aí, o ensino, o procedimento. Procedimento é como agir, como proceder. O propósito. Você tem um chamado, você tem propósito. Todo mundo aqui tem um propósito, porque se não tiver, tchau, até a glória. Está na hora de você ir. Né? Temos um propósito de vida. Temos propósito familiar, propósito profissional, propósito escolar, propósito pessoal. Nós temos propósitos. Nós nascemos para um maior propósito, que é a graça de Deus. E temos os propósitos que o Senhor nos deu para exercitar aqui nessa terra. Exercitar nessa terra. Com fé. Sem fé é impossível. Como que eu agrado a Deus? Desacreditando. É impossível. Aí, de novo. Longanimidade. O Senhor Jesus já sabia que nós teríamos um sangue quente, que teríamos dias de perder a paciência. Por isso tem muita longanimidade na Bíblia, viu? No Novo Testamento principalmente. Longanimidade, paciência. O mais gostoso, amor, que a nossa igreja é reconhecida, porque a nossa igreja é amorosa. Nós recebemos os nossos amados amorosamente, e muitos vêm, visitam e ficam, né? Glória a Deus. E com perseverança. Com perseverança, amados. Próximo. Agora é um dos exemplos, né? As minhas perseguições. Perseguição de quem? De Paulo aqui, tá? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônico e Listra, que variadas perseguições, olha, amado, variados, de vários tipos, né? Tenho suportado. De todas, entretanto, o Senhor me livrou. Amados, neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque o Senhor de todas nos livra. Às vezes você parece que está só com o narizinho respirando, mas vem o Senhor Jesus e falou: eu te fiz para vencer. A sua perseguição, o seu sofrimento, entre aspas, não é para dor, é para testemunho. Amém? 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos quantos querem viver na piedade, piedade na graça do Senhor. Todos que querem passar a graça, viver a graça, porque tem gente que vive a graça, mas não passa a graça. Nós temos que fazer o combo completo, viver a graça e passar a graça. Nós vamos ser perseguidos, sim. E quando tivermos nos fins dos tempos, será pior. O alívio é que, na tribulação, os filhos não estarão aqui. Né? Próximo, Stephanie. Sobrevieram, porém, olha o que Paulo passou. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônico, investigando as multidões e apedrejando Paulo,
arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé e Derbe. Amados, Paulo pregou em Antioquia e Derbe. E ali ele foi apedrejado de tal jeito que ele foi jogado na entrada e todo mundo olhou e falou, morreu. Morreu. Olha tal sofrimento. Mas você pensa que Paulo parou aí? Esse foi um dos exemplos que eu trouxe. Veja, continue. E tendo anunciado, Barnabé foi lá e buscou ele. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, ele saiu, estava morto, acordou, pegou Barnabé, seu amigo, saiu, pregou em outro lugar. Olha o que Paulo fez. Anunciado, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Voltou na cidade que ele apanhou. Quem aqui, depois de levar muito problema, de enfrentar muito problema, quer voltar para o mesmo lugar? Ninguém. Ninguém. Mas olha Paulo. Olha a inquietude, olha a perseverança, olha a convicção do chamado. Ele estava morto, praticamente. Se curou pregando em outro lugar. E levanta e volta a pregar lá naquela cidade. O próximo, não, volta. Então, Paulo não se deu por vencido. Ele levantou, foi, pregou. Paulo enfrentou situações de afronta, de sofrimento. Quer dizer que nós também enfrentamos, tá? Porque todo exemplo é confirmação de procedimentos, de atitudes, de propósito, de fé, de longanimidade, de amor. Se Paulo não conhecesse ao Senhor Jesus, ele faria isso? Ele voltaria para continuar pregando aonde mataram-o? Não. E essa é a nossa missão. É fácil falar para quem recebe, mas para quem não recebe é muito complicado. Mas você vai deixar de falar? Só se o Senhor mandar. Amém? Então vamos ser perseverantes na fé, crendo que o Senhor sempre dá livramento. Lembra que o teu sofrimento não é para morte, é para testemunho e livramento. Amém? Marcos 13 diz assim: sereis odiados de todos. Olha, amados, é de todos. Todos quem? Os filhos do inimigo que estão aí fora. E até os nossos irmãos incircuncisos. Né? Seremos odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar, até quando? Até o fim, esse será salvo. Paulo perseverou até o fim. Nós perseveraremos até o fim. Nós seremos provocados, nós seremos afrontados, mas nós vamos dizer que não aceitamos, que somos perseverantes e não vamos deixar o nosso chamado para trás. Nós vamos persistir. Tiago 1:2. Olha isso. Meus irmãos, tende motivo de todo o quê, amados? Amados, olha que coisa mais contraditória. De toda alegria, o passardes. É o passar. Pelo quê? Por uma aprovação? Não, por várias. Lembre-se, perseverando para testemunho. Olha o que significa provações. Veja aí. Provações vem do grego. Peirasmos. Essa palavra eu trouxe especificamente porque ela tem esse específico significado nessa passagem.
espécie de provação ou tribulação, incluindo, olha, amados, incluindo. Então, quer dizer que tem provocação, que tem tribulação e tem tentações. De quem? Do pecado, porque nossa carne não se converte. Olha como é provações nesse trecho. É para pensar, não é? Então, ser submetido a um teste como os das moedas são avaliadas quanto à qualidade do seu metal. Antigamente não tinha nota nem Pix, eram moedas. E as moedas são forjadas no fogo. As moedas, para ter as carinhas, as letras, elas são amassadas, batidas e ainda quentes. Olha, amado, o que Paulo passou. Olha o que nós já passamos e que podemos vir a enfrentar. Podemos vir. Os que estão firmados em fé, vai passar, mas mais leve. Mas os que estão titubeando, ora sim, ora não ora, ora lê a palavra, ora não lê, ora congrega, ora não congrega. Esses que estão ainda como ondas do mar, infelizmente vão passar por isso. Nós que estamos firmes, vamos passar. Mas Deus vai trazer o bálsamo suave e leve, amém? Então, amado, a força de caráter nos faz, nosso caráter, nossa força, nos faz realizarmos nossos propósitos espirituais, amém? Nos faz realizarmos, passar por provas de uma maneira diferente, e não daquela que estava ali, que você deve ter tirado print, guardado, memorizado. Também dá para assistir o culto depois, com mais calma, né? Que cada vez que a gente assiste, pula aos nossos olhos algo diferente. Reassista os cultos da nossa pastora, do nosso apóstolo, faz bem para a alma. Veja bem, em Tiago 1:3, sabendo que a aprovação da vossa fé. Então, nós passamos por provação em fé. Uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança, que é o que nós estamos estudando hoje. Então, as provações da nossa fé, em fé, nós vamos enfrentar os nossos obstáculos. Ela é confirmada através da perseverança. Próximo. O próximo, 4. Ora, a perseverança deve ter o quê? Ação. Não dá para perseverar sentado na cadeira, rolando o feed. Tem que ir lá, levantar, ir para o seu secreto, pegar a palavra, colocar a boca no pó. Ou não está em casa, vai dirigindo mesmo, declarando, está no trabalho. Ah lá, é perseverança, deve ter ação completa. Amado, não é um dia, não é como nós falamos sobre isso. No início do ano, tudo lindo, maravilhoso. Isso está cortando para mim, tá? Também estou levando uns trabalhos aqui, tá? Para que sejais o quê? O que Deus quer que nós sejamos? Perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A nossa fé confirmada produz perseverança, produz firmeza, produz qualidade moral. Uau! Amado, sua fé e a minha confirmada, perseverante, produz qualidade moral, produz conduta cristã real. Amém? Vamos rápido que eu estou quase atrasada. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? Coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. O que ele não ama não vai receber nada disso, amado. Somos aprovados. Somos aprovados. Olha a palavra aprovado, o que significa? Docmos.
aprovado mediante a um teste, demonstrado como genuíno, primeiro, único, como você é, único, ser único do Senhor Jesus. Nós somos genuínos, aprovados, independente de situações, independente de prova, tendo fidelidade a Deus, compromisso, constância na vida espiritual. Qualquer prova que vier, você vai pensar que caiu, mas não caiu, porque Ele levanta. Nós já vimos aqui, Ele levanta do trono em nossa defesa, amém? Fala aí comigo. Eu fui aprovado, eu passei no teste, eu sou persistente na fé. Amém, aleluia. Então, perseverante na fé, no chamado, na nossa confiança. 1 Coríntios 15 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciai, o qual recebestes e o qual ainda perseverai. Próximo. Por ele também sois salvos. A perseverança traz salvação. Salvação para a vida eterna? Não. Salvação para a vida eterna é o sangue de Jesus na cruz. Salvação dos males desta terra. Se retirardes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Sem palavra é crença em vão. Sem palavra não tem salvação dos males dessa terra. Sem palavra não tem perseverança, não tem maturidade cristã, não tem caráter desenvolvido, amém? Hebreus diz: com efeito, tendes necessidade, amados, olha aqui, necessidade. Então a gente tem que ter necessidade de perseverar. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ai, Jesus, eu preciso mais um tempo. Mas deixa eu passar, falta 17 minutos. Mas tem uma coisa linda aqui para a gente ver. Próximo, Stephanie. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, aqui está cheio de testemunho, como nós dissemos hoje, desembaraçando de todo peso e de pecado, todo mundo aqui largando, confessando os seus desvios, porque Ele é perdoador, desembaraçando de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assediam. Então somos assediados pelo pecado, todos os dias. Corramos com perseverança. O quê? A nossa carreira. Que carreira é essa? É o nosso chamado. Nosso chamado a pregar a graça. Nosso chamado a viver por cabeça e não cauda. Amém? Corramos com propósitos espirituais. Na vida espiritual, ela nos fortalece para sermos perseverantes em todos os itens que nós falamos. A Bíblia mostra um monte de pessoas perseverantes. Paulo, e agora eu vou falar o que eu sou mais apaixonada. Não é porque foi a bispa que fez, mas eu também sou apaixonada. José. Todo mundo sabe que eu também estou esperando meu José, né? Então, veja bem, José, amado José, com 17 anos, ele foi o mais amado por Jacó, seu pai, porque ele é filho de Raquel. E com 17 anos, o pai deu uma túnica linda e maravilhosa. E esse amor do pai fez com que os outros irmãos o invejassem. E essa inveja teve grandes consequências. Mas essa inveja foi projeto de Deus. Olha que coisa! Por isso que eu sou apaixonada. Então, o pai fez a túnica e mandou ele lá nos irmãos levar coisas. E o irmão viu, e eles se reuniram e José contou um sonho. Já faço uma vírgula. Cuidado com quem você conta os seus sonhos. Não conte seus sonhos para todos. Primeiro para Deus e depois para os espirituais. Amém? Então, aí ele conta os sonhos. E os irmãos decidem acabar com a vida dele.
Aí diz assim: entremestes os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante de guerra. Jogaram José na cisterna, depois decidiram vendê-lo. Só que olha que plano lindo. Quando José chegou à casa de Faraó, a casa de Potifar, Potifar entregou tudo para ele. Menos uma coisa que você já sabe. Depois você vai lá em Gênesis, leia José todo. Menos a esposa. E a esposa, uma incircuncisa filisteia, atentou José. Tal ponto que ele saiu correndo. Só que isso revertiu numa prisão de José. José foi preso. Mas olha que Deus perfeito, Deus estava nisso. Deus estava José jogado na cisterna. Deus estava em José com os sonhos. Deus estava em José na casa de Potifar. Deus estava em José nele falar que era fiel ao Deus dele, que não iria pôr a mão em coisa ilícita. E diz assim: o Senhor, porém, olha aqui, amados, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi bendigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Aí lá vou eu, professora, procurar mercê, né, para passar. Mercê, favor, graça, benefício, recompensa. O Senhor deu tudo isso, José na prisão. Na prisão, ele revelou sonhos, desvendou 2 sonhos para os que estavam presos. Um realizou, o outro não. Um foi morto, o outro não. E passou-se anos. Amados, passou-se anos. E Faraó teve um sonho, e ninguém, porque não era para ninguém, era para José revelar aos sonhos. E olha aqui que José faz, olha o que o Senhor faz quando o Faraó reconhece José. Plano de Deus. O Senhor, porém, era com José, isso já foi, passa para o outro, o qual confiou à mão de José todos os presos. Lá na prisão, todos os presos estavam no cárcere, ele fazia tudo o que devia fazer ali. Próximo. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Portanto, o Senhor era com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Amado, você pode estar em qualquer situação. Tudo que você fizer, entregue nas mãos de Jesus. Tudo que você fizer, de acordo com os desígnios do Senhor, você prosperará. Porque José estava preso, esperando falar dele para o Faraó, para ele sair de lá. Mas José não sabia o plano de Deus durante o período da prisão. Ele foi honrado no seu vale da sombra. Amém? Próximo. E diz assim: o conselho que José deu, né, foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó, receba para você, os seus oficiais: acharíamos porventura homem como este? Aqui nesses átrios, acharíamos porventura homens e mulheres como este? Honestos, sinceros, planejadores, homens com bons relacionamentos, homens de fé, homens e mulheres de fé? Porventura, homem como este, que amado, olha, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está conosco por onde andarmos, amém? Próximo. Pois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, todo o sonho, ninguém há tão ajuizado. Pensou alguém falar: nossa, você é ajuizado, né? Você é certinho, né? Nossa, que lindo, hoje num mundo desse, que tudo é fraudulento. Aqui tem homens e mulheres, internauta tem homens e mulheres, ajuizadas pelo Senhor, e sábios como tu. Faraó falando: você vai escutar isso, você vai ouvir isso, se aproprie. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá. Todo o meu povo, somente no trono serei maior que tu. Então veja, isso aconteceu quando José tinha 30 anos. Amados, a história de José na Bíblia começa com 17 anos. Isso quer dizer que o Senhor diz que não há tempo imediato, há um caminhar,
há um processo, mas que você será honrado, que você prosperará, assim como José, você prosperará. Agora olha que maravilhoso, depois vieram também os seus irmãos, aquele do sonho, prostraram-se ante dele e disseram, eis-nos aqui teus servos. Amado Senhor, quer dizer que aquele que te afronta, ainda vai chegar e te pedir perdão. Amém? Respondeu Josué, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha a humildade. José, abaixo de Faraó, mandava em todo o Egito, terra preciosa. Todo mundo obedecia a ele. E ele se via como servo, que é a nossa missão, nos vermos como servos, como os humildes, perante a qualquer um e a qualquer afronta. Vós, na verdade, intentais o mal contra mim. Há pessoas que intentam contra a gente. Porém, Deus o tornou em bem. Nós aprendemos desse altar com a nossa pastora. Não há mal que não reverta em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, ele não só beneficiou do plano de Deus para a vida dele, ele frutificou tanto a ímpios quanto a sua casa. A sabedoria de José, isso que eu acho maravilhoso, a sabedoria de José, o tratar de José, José moído, injustiçado, mas humilde perante o Senhor, obediente, perseverante. Jamais José chegou e questionou a Deus, jamais José duvidou a Deus, mesmo não entendendo as perseguições. Amados, assim como José, Deus tem para nós. Se Ele falou algo na sua vida, lá atrás, ou hoje, ou falará com certeza, é porque Ele vai cumprir. Amém? Nós somos filhos amados, como José. E até mais, porque nós hoje podemos, não é soberba, nós podemos engrandecer o nome do Senhor, além, porque temos a graça na nossa vida. Ele tem propósito para nós. Ele é fidelidade. E Ele quer fidelidade onde passarmos. Ele quer que planejemos o que vier à nossa mente. Ele quer que perseveramos em nossos sonhos antigos. Ele quer ver as nossas mãos limpas em ação. Ele quer ação. Ele quer que sejamos perseverantes no nosso chamado. Não pense que chamado é pregar. Não, é sim pregar, mas não apenas num altar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você tem um chamado. Exerça esse chamado. Ele quer perseverança nas relações entre seres humanos. Ele quer perseverança na fé. A fé é igual para todos, mas ela tem que ser desenvolvida. O Senhor está conosco em todos os momentos. E possa crer, saia crendo, que Ele honrará a sua vida, a minha vida, para dar testemunho da grandeza das obras que Ele faz para nós, da capacidade imensa que Ele dá para nos superarmos todos os obstáculos, das dificuldades que vamos enfrentar. Ele já deu para as nossas vidas capacidade, perseverança para realizar, porque assim o Senhor diz que temos que ser perseverantes, sem nada vacilar. Amém? Amém, pois assim diz o Senhor. Amém. E assim se fará.
Vamos perseverar louvando ao Senhor agora. 5 minutos. Ah, Jesus, Tu és perfeito, né, Pai? O Senhor dá grandes ensinamentos, né? Vamos louvar, vamos engrandecer o Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, Jamais. não seremos abalados, não seremos abalados. Somos montes. Ele é conosco. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Na batalha permaneceremos em fé. Se os exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Esse Deus nós podemos E em confiar. seu eterno amor, Ele é o nosso amor. não seremos E jamais, abalados, jamais não seremos abalados. Sendo não perseverantes, seremos abalados. jamais seremos abalados. Creio no que nós vamos declarar agora, amém? Aleluia, Jesus, com Não fé, te amados. assombres. Com fé. Não te assombres. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. É tudo, amado. Tudo o Senhor pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. com fé e convicção, amém? Declare. Seus inimigos cairão. Nosso Deus Grite é alto, mais amado. forte. Grite, Tudo cante. Ele pode. Declare alto, amado. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados.
Com fé e perseverança, iremos para uma semana com o sobrenatural. Veremos o agir de Deus. Não importa o que vier, o Senhor vai adiante de nós. Amém? Amém. Glória a Deus! Amados, feche o seu olho, nós vamos orar agora. Feche o seu olho. Lembre da palavra que nós aprendemos hoje. Porque é através dela que nós não seremos abalados. E é através dela que nós conseguiremos ser perseverantes. Senhor Jesus, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, que essa palavra está sendo germinada no coração de todos nós. De todos os internautas, Pai. Eu creio que essa palavra caiu em boa semente, Jesus, em terra fértil. Ninguém aqui sairá, Senhor, como desanimados, como desprevenidos, mas sim guerreiros em Ti, Jesus. Eu creio que sairemos daqui perseverantes e confiantes. Eu creio que nesta noite, Jesus, sonhos foram desenterrados, sonhos antigos, Jesus, estão saindo à luz, estão sendo restaurados, estão sendo realizados, Jesus. Eu creio que todo que ouviu esta palavra e que ouvirá essa palavra, Senhor, recobrará ânimo, recobrará força. Eu creio que as Tuas promessas já são cumpridas na nossa vida. Eu creio que grandes coisas, Pai, grandes coisas estão por vir entregues no Teu povo, Senhor. Essas coisas estão sendo materializadas, Jesus. Eu creio num tempo novo de realizações, de forças renovadas, de perseverança, Senhor. Eu creio que nós veremos muitos frutos e testemunhos dessa palavra. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque tudo o que aconteceu aqui, Jesus, foi por Ti e para Ti, Senhor. E eu creio, Pai, que nós sairemos daqui hoje com uma alegria tão grande, Senhor, que cobra tal, se contar, não vão acreditar. Por isso eu declaro na vida dos meus irmãos hoje, que nós iremos embora em paz e seremos guiados, porque a graça do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo, nos guiará durante todos os dias desta semana e nos trará a alegria de vivermos em paz, perseverantes contigo, todos os dias, até o fim das nossas vidas, em nome de Jesus. Vá em paz e até quarta-feira. Tchau, internauta! Até quarta! Aleluia! Mas, amados, não acabou. Agora nós vamos chamar aqui